Glória a Deus. Chamar o João Luiz. Senhor, em nome de Jesus, esse é um momento muito importante para nós, um momento muito especial para a igreja, um momento de ouvirmos a sua palavra. Eu oro, Deus, para que nesse momento o Senhor possa dar ao João Luiz toda a habilidade, toda a sabedoria, toda a unção, toda a direção, para que ele, com a autoridade do Senhor, possa ministrar as nossas vidas segundo a sua vontade. Eu repreendo neste lugar, Senhor, toda inquietação e perturbação, que as nossas mentes estejam cativas à voz do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Deus. Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. E eu fico até emocionado em poder ser selecionado, escolhido para estar aqui, porque muitas vezes eu me sinto menos capacitado do que outras pessoas. E Deus, Ele quer nos usar da forma mais surpreendente possível. E Ele tem feito isso comigo. Quando o pastor falou comigo no início da semana, eu falei: Senhor, traz uma palavra para que eu possa compartilhar com o seu povo, que possa falar no coração do seu povo verdadeiramente, para que haja mudança, para que haja transformação, para que a sua obra realmente seja feita na vida de cada um deles. Mas antes de Deus falar com vocês, quando eu vou falar daquilo que Ele falou comigo, Ele fala profundamente comigo. E aí a pastora mandou uma mensagem para mim, ele me mandou dois louvores para eu selecionar, para escolher para a gente louvar depois da palavra. E aí que mexeu comigo mesmo, assim, porque os louvores que ela apontou falavam diretamente para aquele tema que Deus colocou no meu coração para eu dividir com vocês. E aí o culto começa e as coisas de Deus vão se movendo de uma forma que tem tudo a ver com aquilo que Deus falou comigo a semana toda. Então, assim, eu acho muito difícil que eu suba aqui e fale de mim mesmo. As palavras que saem daqui, por mais que pareçam ser do João Luiz, mas elas profundamente falaram comigo antes. Elas não surgiram simplesmente na minha cabeça, mas foi o próprio Deus que colocou no meu coração. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um minuto, para que a gente possa falar com Deus mais um pouquinho. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, nessa noite. Louvamos e bendizemos a Ti, Deus, porque o Senhor é soberano, Criador de todas as coisas, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade está em Ti, Pai. E o Senhor é aquele que nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Cada um de nós, não é projeto nosso, mas é projeto seu estarmos aqui. Sabemos que o Senhor quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas nesta noite, especialmente. Peço, meu Deus, que o Senhor venha me usar como um instrumento do Senhor, que eu possa me despir de toda vaidade, de todo orgulho, que os meus conhecimentos intelectuais não falem aqui, meu Deus, mas que apenas a Sua palavra, meu Deus, venha a ser pregada neste lugar, e que ela possa, meu Deus, libertar, que ela possa curar, que ela possa transformar, que ela possa levantar e que ela possa salvar o seu povo nessa noite. E que toda ação de Satanás, todo pensamento que o diabo possa lançar na mente de qualquer pessoa que estiver aqui, está repreendido agora em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Eu queria pedir para a gente abrir em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 13. Eu pedi para Deus trazer uma palavra que viesse mexer realmente com toda a nossa vida. E aí ele me vem com esse versículo e eu fiquei vários dias meditando nele, Provérbios 22, no capítulo 13, para que eu pudesse entender realmente o que Deus queria falar a respeito disso. Ele diz assim, no Provérbios 22, 13: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. E aí eu falei, diz que nós temos que matar um leão por dia. O preguiçoso estava com ele na mente, porque ele disse que se ele saísse pelas ruas, o leão ia matá-lo. E aí eu fui pesquisar no original, como a pastora sempre ensina a gente, essa palavra preguiçoso. E eu fiquei pensando, porque muitas pessoas levantam de madrugada e vão trabalhar e fazer todas as coisas que precisam ser feitas, e muitas vezes elas não conseguem os resultados que almejam. E aí lá no texto original, essa palavra preguiçoso, não sei se eu vou pronunciar certo, mas é axel, que diz assim, indolente. E indolente significa, traduzido para o português, mas para mim ainda era grego. Aí eu fui procurar o que era indolente. E indolente significa o que evita esforço, o que busca desculpas vãs. E a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, se formos preguiçosos, como que nós vamos viver o reino de Deus nessa terra? E agora vamos voltar um pouquinho ali em Provérbios 13, por favor. Hoje eu vou acompanhando a minha Bíblia aqui também. Provérbios 13, no versículo 4. Diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E aí eu percebi, pode voltar, pode deixar, que ele não estava simplesmente falando de preguiça que impede que a pessoa conquista coisas nessa terra, mas ele estava falando de preguiça que impede pessoas de conseguir conquistar coisas eternas. Porque ele está falando aqui que o preguiçoso nenhuma coisa alcança, mas o diligente, a alma dele se farta. Não está falando do corpo, não está falando de bens simplesmente. E aí eu fui procurar também, como eu procurei sobre o preguiçoso, vou procurar sobre o diligente. E a palavra diligente, a palavra original, era charos, deve ser assim que fala. E aí eu fui procurar uma tradução dessa palavra. O significado dessa palavra diz assim, rápido, enérgico, com energia, aplicado, dedicado, pronto, aquela pessoa que está sempre de prontidão, para que pedir para ela, ela está pronta para fazer, não importa o que é, o esforço que ela vai ter que dedicar. E diz mais, persistente. Essa palavrinha acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho é ser persistente, consistente. Porque muitas vezes a gente, na empolgação, você começa a fazer alguma coisa e é muito bom, mas de repente aquilo parece que ficar pesado. E aí você parece que não consegue continuar, persistir. E para mim é muito difícil persistir. Eu tenho essa dificuldade de persistir por muito tempo em uma mesma coisa. Mas Jó já dizia sobre isso. Ele dizia, empreendendo tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. Então nós precisamos ser firmes naquilo que nós estamos propondo fazer, e principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, às coisas de Deus. Se nós formos nos concentrar apenas na nossa empolgação, na nossa felicidade, nos resultados, nós não vamos conseguir essa persistência de que o Salomão estava falando. Ele diz mais, além de persistente, tem que ser esforçado. O preguiçoso é o que?
quê? Aquele que evita esforço. Já o diligente é aquele que não evita esforço, ele se esforça. E aí Deus me trouxe duas palavrinhas muito interessantes que eu ouvi de alguém, não sei se li, que são as palavras conforto e confronto. O nosso cérebro ele vai fazer de tudo para que a gente fique na nossa zona de conforto. Mas o nosso espírito, a nossa alma, a nossa natureza celestial que está em nós, ela vai nos colocar sempre em confronto. E é aí que nós precisamos ser o quê? Diligentes, porque senão nós não vamos conseguir enfrentar tudo aquilo que nós precisamos ser confrontados. E é engraçado porque quando somos confrontados e vencemos o primeiro confronto, a gente pensa, agora eu vou poder ir para onde? Para a zona de conforto. Não, é exatamente o contrário, porque aí passa para a próxima fase e o inimigo é ainda maior. Mas eu tenho que pensar que eu estou mais forte e por isso que um novo nível tem um inimigo por maior. Todas as vezes que eu me deixo ser confrontado, eu evoluo. E todas as vezes que eu fico na minha zona de conforto, eu fico estagnado, espiritualmente e fisicamente, materialmente. E o pastor agora acabou de falar que o que a gente faz aqui muda alguma coisa lá no céu. E o que a gente faz espiritualmente muda alguma coisa aqui. Então a gente tem que estar sempre em movimento. Nós não podemos parar em momento algum. Um avião ele só para no ar quando ele está em movimento. Se ele parar, cai. Você só para em pé em cima de uma bicicleta quando você está o quê? Pedalando. Se você parar de pedalar, você cai. Então Deus espera que nós estejamos nesse movimento, que nós sejamos diligentes, rápidos, enérgicos, colocar nossa energia aplicada e pronto para fazer aquilo que Ele pediu. É isso que Ele está esperando da gente. Vamos lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Amém, irmãos? Amém. Dá um sorriso aí, que vocês estão sérios. Também vocês sorriem, irmãos, quando eu falo. Lucas 9, 23. Algo que Deus falou comigo que eu não tinha percebido aqui. Ele diz o seguinte, Lucas 9, 23. Vou abrir a minha aqui também. Para não ler a mais do que eu aqui selecionei. Lucas 9, 23. Jesus diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A cruz é de quem? É nossa. A cruz é nossa. Ele diz: tome a sua cruz todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue aquilo que você está fazendo. Deixa de fazer aquilo que está fazendo, que não tem a ver com o meu plano, com a minha palavra. E coloca a sua cruz nas costas e siga, continua em movimento, ainda que as cruzes estejam nas suas costas. E o mais interessante que ele me mostrou aqui, ele disse o seguinte: a cruz é sua. A cruz é sua. Cada um tem a sua cruz. Por isso que às vezes você olha para mim e você acha que eu não tenho o problema que você tem. E eu olho para você e acho que você não tem o problema que eu tenho. Mas no fundo, cada um tem a sua cruz. E é uma coisa individual. É algo que nós precisamos viver em intimidade, em individualidade com Deus. Não tem como eu carregar a cruz da Érica, nem o Pedro carregar a minha cruz. Foi estabelecido algo que eu preciso fazer por mim mesmo. E foi estabelecido algo para você fazer por você mesmo. Não tem como eu fazer por você. Ninguém vai poder fazer por você. Eu posso orar por você, para Deus ajudar você a vencer essa situação, mas eu não posso vencer por você. Os pastores podem
orar, podemos fazer reuniões de oração a respeito de determinada situação que você está passando, mas eu não posso viver a sua situação. Eu posso orar para que Deus te dê força para você viver essa situação. E essa é a nossa fé, a nossa confiança, orar uns pelos outros. Então, Deus falou muito comigo sobre a individualidade que nós temos. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu percebi quando eu li a respeito de ele dizer: cada um carrega a sua cruz, cada um, ele diz, cada um, não é todo mundo ao mesmo tempo, não é dois carregando a cruz. E aí eu falei: Senhor, isso quer dizer então que o meu relacionamento contigo é bastante solitário nessa terra. Se eu não estabelecer um relacionamento com o Senhor, eu vou viver plenamente sozinho aqui. Porque no final, irmãos, nós estamos sozinhos. É só nós e Deus. Alguém aqui já viu caixão de 2 lugares? Não existe. É você e Deus. Alguém aqui já foi no hospital e achou uma cama de casal? Não tem cama de casal no hospital, porque a pessoa está carregando a cruz dela, só ela e Deus. Alguém aqui já pagou um boleto só a metade, porque tinha 2 nomes? Não, porque aquela situação é sua, é para você resolver. Alguém aqui já viu um diploma universitário na parede que tinha 2 nomes? Não, porque é individual. O relacionamento com Deus é individual. Não pense que se você não se relacionar diretamente com Ele, você vai receber dele o que Ele tem para você. Eu posso te ajudar em oração, nossos pastores podem ajudar em oração, a igreja pode orar junto com você, mas é você que tem que ir lá e fazer, pegar a sua cruz e levar até onde Deus determinou que você leve. E quando você chegar lá, você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Mas é preciso que você tenha essa consciência, parar de esperar alguém te ajudar. Parar de esperar que alguém faça por você. É você e Ele. Ele criou você um canal específico de comunicação com Ele. Você precisa aproveitar esse canal e se relacionar com Ele, porque ninguém vai poder falar o que você tem para falar para Deus. Nós temos coisas dentro do nosso coração que somente nós e Deus sabemos. Até a minha mulher, ela não pode afirmar que ela sabe tudo que está dentro do meu coração. Mas Deus conhece todas as coisas. Você pode sentar numa cadeira de um terapeuta e não ter a liberdade de falar tudo aquilo que você sente. Mas para Deus, você pode. Porque Ele sabe o que você sente. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preguiça de falar com Deus, porque Ele sabe tudo que você pensa, Ele sabe tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ver o seu movimento em direção a Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer te ver parado, Ele não quer te ver triste, Ele quer te ver em movimento. Independente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou fazer o quê? Eu vou continuar em movimento, carregando a minha cruz, como Ele disse para que eu carregasse. Vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Amém, irmãos? Amém. É individual. Por mais que nós temos companheiros nessa vida, o que Deus quer é um relacionamento individual com você, íntimo, aonde vocês vão poder abrir o seu coração completamente, sabe? Porque quando você fala com Deus, você pode falar qualquer coisa, porque dali do coração de Deus não sai. E quando você fala para outra pessoa, por mais confiável que seja, você está correndo risco da informação passar para frente. Mas Deus, Ele quando você fala com Ele, é um secreto total. Ninguém vai saber, só você e
que Ele. Então é Ele que vai dar a providência, porque Ele percebe que você não está pensando em receber a ajuda de ninguém. Ele sabe que é só você e Ele. Então Ele fala: eu vou levar a providência para essa casa, eu vou levar a cura para essa doença, eu vou levar a fortaleza para essa pessoa se fortalecer e se levantar, porque Ele fala: sou eu e Ele. Diz Eclesiastes 11, no versículo 8: mas nós estamos tão preocupados com tudo que acontece na nossa vida, que muitas vezes a gente não faz o que o Salomão disse aqui. Porém, se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar. Nós esquecemos de nos alegrar muitas vezes. Nós esquecemos de viver a nossa vida na sua plenitude, porque Deus nos deu muita coisa aqui. Lembra que eu falei aquele dia que se Deus me desse tudo que eu quero num piscar de olhos, para que se isso precisasse acontecer eu teria que perder tudo que eu tenho, se não vale a pena, então eu já tenho muita coisa, eu já tenho tudo que eu preciso. Ele diz assim: você tem que se alegrar nos dias que você vive, mas você também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser poucos. Mas isso não pode te desanimar, isso não pode fazer você parar. Você precisa entender, meus irmãos, que o hoje é um dia especial, porque o ontem ficou para trás e o amanhã é um mistério, nós nem sabemos se ele vai acontecer. Se você não aproveitar agora, você nem sabe se você terá a oportunidade de aproveitar de novo. Eu conheço uma pessoa que guardou um faqueiro de prata no guarda-roupa durante 19 anos, esperando, que ela ganhou de casamento, presente de casamento. Ela guardou um faqueiro de prata no guarda-roupa 19 anos, esperando a ocasião especial. E sabe o que aconteceu? O casamento acabou e o faqueiro ficou no guarda-roupa. Então foi tirado depois do faqueiro, porque ela percebeu que muitas coisas especiais aconteceram e que o faqueiro ficou guardado. Eu tenho uma coisa para te dizer, meus irmãos: a ocasião especial é estar vivo. Coloque a sua melhor roupa, tira o faqueiro de prata do guarda-roupa, coloque as melhores pratarias no jantar da sua casa amanhã com a sua família. Pega a toalha de mesa que está guardada, alvejada, perfumada para uma visita e coloca na mesa com a sua família, porque a ocasião especial, a companhia especial, a visita especial sempre esteve com você, porque foi Deus que colocou ao seu lado. Ele deu para você a oportunidade de viver o hoje. O que é que você está esperando para viver aquilo que Deus tem para você? Ele está esperando que você se relacione individualmente com Ele. Estar aqui na igreja é mais do que especial. Ele nos dirigiu para que fizéssemos assim, mas isso não dispensa um relacionamento individual com Ele. Eu não sei por que esperar. Ele falou comigo, irmãos, eu estou falando isso para vocês aqui, mas falou muito mais comigo. Eu falei assim: o que eu estou esperando? De quem eu estou esperando? Por quê? Quando? Eu quero viver o que Deus tem para mim agora. E nós estamos vivendo. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos vivendo o melhor dia da nossa vida agora. Porque se algum dia aconteceu alguma coisa melhor que hoje, esse dia ficou lá atrás e você não pode viver de novo. Se você não aproveitar o que está acontecendo agora, você nem sabe se amanhã você vai estar aqui nessa terra. Por que esperar? Se nós temos um Deus que criou os céus e a terra, tem tudo para nós. Ele tem tudo para nós. Ele deu para você um diamante bruto que está sendo lapidado dia após dia. E é esse diamante a sua vida.
Mas muitas vezes nós temos trocado esse diamante por um pedaço de vidro brilhante, que é mais bonito. Mas você não pode se esquecer que ele corta, que ele fere, que ele destrói. Mas um dia, esse diamante que está sendo lapidado por Deus, que é a sua vida, ele vai brilhar muito mais do que qualquer vidro. E ele é muito mais resistente do que qualquer vidro. Então nós não podemos trocar os momentos que Deus nos deu hoje por coisas futuras que nós nem sabemos se vai acontecer ou não. Problemas, trevas, nós vamos passar, não tem jeito, nós vamos passar pelas trevas. O próprio Yeshua disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse. Nós não podemos esperar motivação para seguir, porque o motivado ele nunca é constante. O motivado ele chega correndo e vai embora se arrastando. Então muitas vezes você vai acordar sem motivação. Mas tem uma coisa, você precisa descobrir qual que é o seu motivo para seguir. Quem tem motivo não precisa de motivação. Aliás, quem tem motivo vai ter motivação, porque motivação é motivo para a ação. Então quando você acordar, você lembra, eu assisti o The Chosen, eu gosto muito do The Chosen, e o Mateus, eu acho que eu até falei algumas vezes aqui, ele diz o seguinte: esses dias eu acordo com os meus pensamentos atribulados, preocupado com tantas coisas, eu não sei o que fazer, mas eu lembro de uma coisa, que a única coisa que eu tenho que fazer hoje é seguir o meu mestre. Nós precisamos concentrar a nossa energia em seguir o nosso mestre, porque é Ele que vai nos dar a direção ao Altíssimo todos os dias da nossa vida. Se nós não seguirmos a direção que Ele nos dá, nós não vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes nós somos o quê? Preguiçosos espiritualmente. Muitas vezes a gente levanta cedo, vai cuidar de tudo que precisa ser cuidado aqui nessa terra, mas nós somos preguiçosos no relacionamento com Deus. Nós somos preguiçosos para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Muitas vezes a voz do Espírito fala dentro de nós: não é isso que é para você fazer, volta para onde você estava e começa de novo. Mas você resiste e começa a escutar a sua voz da sua carne, da sua vontade, dos seus desejos, dos seus planos. Mas Ele tem um plano muito diferente para nós. Muitas vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos planos, para que Ele possa executar o plano dele. Eu lembro que Jesus disse: não se pode colocar vinho novo em odre velho. Era até essa a mensagem que eu ia trazer. Eu ia dar um título para já larga ou velho. Mas aí eu fiquei com medo da Cláudia interpretar ele diferente. Largar o velho aqui. Pensei no Jefferson também. Eu falei: meu Deus, então vamos mudar o nome. E eu. Mas não se pode colocar vinho novo em odre velho. Nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias. E é isso que Ele quer que façamos. Vamos lá em 1 Reis 19, capítulo, no versículo 3. Nós acabamos. Nós acabamos. Primeiro Reis 19. Muitas vezes, irmãos, no meio do caminho vai dar um desânimo. E aí o inimigo vem e coloca na nossa mente: está vendo? Você não é capaz. Está vendo? De que adiantou chegar até aqui se você não vai poder ir além? Muitas vezes ele vai dizer: para com isso. Para que você vai ficar sofrendo, sendo que não está dando nada certo? Mas olha para trás e veja quantas coisas difíceis você já venceu. Olha para trás, veja quantas bênçãos maravilhosas o Senhor fez até aqui. E às vezes uma dor de cabeça te impede de fazer alguma coisa. Gente que venceu coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis.
da vitória e se prostram diante de problemas pequenos. E assim aconteceu com o profeta Elias. Diz o seguinte, olha até onde vamos lá. O que vendo ele, Jezabel estava revoltada com Elias, porque Elias tinha lutado contra os 400 profetas de Baal e tinha os derrotado. Diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Nossa, por que ele deixou o servo? Porque a caminhada é solitária mesmo, é só um homem e Deus. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Pediu para si o quê, irmãos? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós estamos falando de um homem que fez coisas extraordinárias na terra. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando dos feitos desse homem. Ele tinha acabado de derrotar 400 profetas idólatras. E ele foge para o deserto por causa de uma mulher que estava perseguindo. E quando ele vai lá para o deserto, dá uma crise de depressão nele. Fala: Senhor, pronto, eu não aguento mais. Senhor, eu já não suporto mais tanta perseguição, eu quero morrer. Muito parecido, né, com alguns pensamentos que a gente tem. Então, diz o seguinte, próximo. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Próximo. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E depois que ele fez, tornou a deitar-se. Muitas vezes a gente faz isso. No meio da luta, Deus traz uma providência, você usa aquela providência e se prostra de novo. É assim que a gente faz. Próximo. Esse era o profeta Elias. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, o desânimo vai bater fortemente. Porque a gente luta tanto para conseguir um milagre, a gente espera tanto para conseguir a solução dos nossos problemas, a gente espera tanto aquela cura, a gente espera tanto a libertação do filho, a gente espera tanto a prosperidade financeira, que o desânimo baixa. E parece que nós morremos espiritualmente. Mas muitas vezes, eu acredito que para muita gente aqui hoje, talvez o milagre que você espera não está chegando hoje. Mas o pão e a água, que vai te fazer resistir por mais 40 dias e 40 noites, está pronto para você. E eu me coloco hoje no lugar desse anjo e falo para você: levanta, come, bebe, porque o caminho é longo, a jornada é comprida, mas eu estou te alimentando para você resistir e fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Agora você tem que escolher: eu creio ou eu não creio. Ele sempre vem com o suprimento. Quando ele não vem com a bênção, ele vem com a resistência, a resiliência para você continuar lutando. E por que parar se a providência está vindo? Por que desistir se a água está pronta e o pão está pronto ali? Você precisa continuar. E não se ache fraco, porque nós não estamos falando de um homem fraco, nós estamos falando do profeta Elias. Então, desanimar, cansar, não é um problema. Quando você estiver cansado, você não tem que desistir, você tem que descansar. É isso que você tem que fazer. Porque Deus, ele vai te dar o alimento para você continuar. Ele nunca vai te abandonar até que você consiga aquilo que Ele propôs para você. Ele vai te dar sempre pão e água para você continuar a jornada até chegar na sua vitória. Amém?
agora em Juízes, no capítulo 6. Irmãos, o mar turbulento, por mais que o mar estiver turbulento, que você, do seu barco, você olha para fora e vê água infinita ao seu redor, aquela água que está de fora não afunda o barco, porque afunda o barco você deixa entrar para dentro. Você precisa filtrar aquilo que você deixa entrar para dentro de você. Porque se você deixar as águas do mundo entrar para você, as águas do mar entrar para dentro do barco, o barco vai afundar. Agora, se você resistir, o barco vai continuar flutuando. E você vai continuar o quê? Caminhando. Juízes 6, capítulo 1. Aqui fala do povo de Israel. Diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 5 anos. Próximo. Próximo. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas. Os midianitas eram os problemas. Fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Próximo. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Próximo. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Por mais que Israel tentasse fazer alguma coisa, parecia que não dava certo. O inimigo sempre vinha e levava tudo. Eu fiquei pensando nas coisas que já aconteceu comigo assim, na minha vida. Muitas vezes eu achei, agora vai prosperar, agora vai dar certo, e parece que não aconteceu. Mas tudo aconteceu na vida desses homens de Israel, e eles fugiram para as cavernas. Eles se esconderam. Eles se esconderam nas cavernas. E nós nunca, como cristãos, devemos fugir dos nossos problemas. Um pouquinho mais adiante, deixa eu abrir aqui para eu te falar. No versículo 11 agora. Não ler tudo, mas você leia essa história depois, com essa visão que a gente vai falar aqui hoje. Então, havia um outro grupo, vários israelitas que estavam passando pela mesma situação de dificuldade. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar de quem? Dos midianitas. Não é porque os problemas estão sobre você que você tem que se esconder dele. Apesar de todo Israel estar escondido nas cavernas, Gideão não estava. Ele estava malhando o trigo. E a palavra diz que ele estava malhando o trigo na onde? No lagar. E o lagar não é um lugar adequado para malhar trigo. Lagar é um lugar de esmagar uva. Mas Gideão olhou e falou que eu não tenho lareira aqui para malhar o trigo, mas eu vou malhar no lagar. Então, falta de ferramenta não é desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. Se você esperar as condições adequadas para você agir, nunca você vai agir. Porque Gideão, apesar de os midianitas virem tomar tudo, o pouco trigo que ele conseguiu colher, ele correu para um lugar que não era adequado. Mas ele falou, eu vou fazer com aquilo que eu tenho, para conquistar aquilo que eu quero. Então ele pegou o trigo e levou para o lagar. E falou, não importa se é maneiro ou se não é, eu vou malhar o trigo que eu preciso comer. Eu preciso livrar o meu povo de Israel das mãos dos midianitas. E se eu deixar eles morrerem de fome, não vai ter conta. Então, se ninguém quer fazer nada, eu faço. Eu faço. E não importa se eu tenho a ferramenta adequada, não importa se eu tenho os recursos que eu preciso para fazer, eu vou fazer com aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós ficamos estagnados, parados, esperando o momento certo, esperando recursos, esperando ajuda, esperando as ferramentas, e a gente fica nessa espera e a vida está passando, meu irmão. O dia de malhar o trigo
é hoje. Não importa se é na ilha ou se é no lagar, o que você tem que fazer é malhar um trigo. Essa é a missão. E Gideão entendeu isso. E por mais que ele estivesse sozinho lá, porque como eu disse, a gente e Deus não tem acompanhante. Não tem goleiro com 2 nomes. Ele falou, se eu que tenho que fazer, eu vou fazer, não importa como. Com as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos. Começa com o que você tem, porque Deus não está procurando os desocupados, os escondidos, os preguiçosos. Ele está procurando os diligentes, Ele está procurando os disponíveis, Ele está procurando os ocupados. Deus nunca foi na caverna pegar ninguém, Ele foi em quem estava trabalhando. A única pessoa que estava fazendo alguma coisa para tirar o povo de Israel das mãos dos midianitas, Deus foi lá e falou, é com você que eu quero trabalhar. Mas e aí, como é que vai ficar o povo? Eu quero fazer coisas muito maiores do que o que você está fazendo dentro desse lagar, você não entende? É isso, irmãos. Deus olhou para Gideão e falou, esse é diferente de todos. Então ele foi e falou justamente com Gideão, no versículo 11 e versículo 12 agora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus viu valor em Gideão, porque ele era o único que estava fazendo alguma coisa para sair daquela situação. Próximo. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desampara e nos deu nas mãos dos midianitas. Próximo. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Ele está enviando você para livrar sua família dessa situação. Ele está enviando você para orar por aquele parente seu que está doente, para ele ficar curado. Ele enviou você para prosperar a sua casa além da sua imaginação. Ainda que você olhe para você mesmo e diz, eu não sou capaz, eu não tenho os recursos que eu preciso. E diz o próximo. E ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Próximo. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a quantidade de problemas, Deus vai com você para resolver. E quando Ele resolver, Ele vai resolver todos os problemas como se fosse um só. Mas você precisa ser o quê? Um preguiçoso? Amém? Não, você precisa ser um diligente. Você precisa ser aquele que trabalha com os recursos que tem, que faz com os recursos que tem. Eu não tenho, eu não posso, assim, quando, por que não? Ele quer fazer agora na sua vida. Mas a decisão tem que partir de você. Mateus 4,18, eu queria chamar o equipe de louvor, a gente para finalizar aqui. Mateus, no capítulo 4. Essa palavra aqui um dia falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Eu falo com a palavra muito forte. Preparem-se. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Último versículo, irmãos. Eu quero ler junto com vocês. Mateus 4, 18. Vai para o próximo, João, por favor. Próximo, João. Tá, pode voltar lá no 18 de novo, por favor. Vamos ler aqui antes. 18. Diz assim: E Jesus
andando junto ao mar da Galileia. Vamos ficar de pé, irmãos? A gente já vai terminar. Para dar uma acordada, dar uma descarregada. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, depois Pedro, aqui está falando de identificar, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Mais uma vez, Jesus não estava procurando desocupados. Eles estavam o quê? Ocupados, pescando, fazendo alguma coisa. Próximo. E disse-lhe: vinde após mim. Olha Jesus, chega diante dos pescadores e fala: ó, eles nem conheciam. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles olharam para a palavra. E olha o que aconteceu. 20. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. A decisão está nas suas. Eu ia falar dessa palavra, aqui na minha palavra diz assim, ó. A minha palavra, na minha Bíblia diz assim, ó. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram de fazer as coisas desse mundo. Mas eles não esperaram nada. Eles não esperaram sequer um minuto. Eles, diante da palavra de Deus, diante da instrução que eles receberam, diante da promessa que eles receberam, eles imediatamente deixaram tudo que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Quanto tempo você vai esperar? Até quando Deus vai ter que esperar a sua decisão de realmente estabelecer um relacionamento individual com Ele, obedecer a palavra dEle, para que você possa conquistar aquilo? Às vezes você não está entendendo o que você não conquista tanto aquilo que você quer. Mas você tem que fazer com Pedro. Quando recebe a instrução, imediatamente larga tudo que está fazendo e fala: não, o meu dia é hoje, porque ontem já passou e amanhã eu não sei se existirá. Amém, meus irmãos? Amém. Deus possa transformar a vida de vocês através dessa palavra. Aleluia. E aí a pastora me passa uma música que, sem falar nada para mim, eu já choro quando eu escuto essa música. E aí ela falou: escolhe uma, irmão. Aí eu escolhi, e Deus vai falar forte. Ela me deu duas opções, na verdade, né? Já é uma bênção as duas, mas essa é especial. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, ou ficar da forma mais própria para você, para realmente estabelecer esse relacionamento individual com o Altíssimo, porque Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, no seu coração. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Amanhecer, nada pesquei.
Aplausos.